Bom, chegamos agora nos princípios da exposição bíblica teodramática. Quanta coisa nós tivemos que percorrer para entender tudo, né? Mas assim, aqui o curso, o seu cérebro vai esticar mais um pouquinho, né? Os alunos, seja da sistemática ou da pregação, às vezes eles reclamam do grau de dificuldade, mas nós precisamos esticar um pouco mais, tá certo? Então a proposta do mestrado, ela eleva um pouco o nível de conhecimento, de leituras, né? Nós precisamos entender isso. Tá combinado assim? Vamos lá. Princípios da exposição bíblica teodramática. Nós chegamos agora na proposta. Diante da desconstrução, nós iremos trabalhar com aspectos da teologia bíblica, que trabalha as questões da história da redenção, mas nós precisamos observar o que há entre a modernidade e a pós-modernidade e dar respostas para essas duas tensões existentes e pela própria natureza da desconstrução pós-moderna, que é uma negação da modernidade e da pós-modernidade em si. É uma negação de tudo. É uma negação da revelação, é uma negação da razão, é uma negação da modernidade e é uma negação de si própria. Porque até a própria interpretação ela é lançada de lado, no ápice da desconstrução. Ou seja, não há mais nem interpretação. Então não é um período fácil. Vamos lá. De novo aí, nós caminhamos por tudo isso aí, o centro do debate. Nós vimos o deslocamento entre a interpretação conforme a intenção autoral do texto, até chegarmos à interpretação centrada no leitor. Nós vimos como esse deslocamento hermenêutico influencia a pregação na história. Nós falamos um pouco da história da teologia bíblica, destacamos aí as contribuições de Sidney Grey Danuso e Edmund Clonen para o pregador que vai destacar a história da redenção. Nós falamos das 4 escolas atuais de pregação. Nós entendemos o contexto da desconstrução pós-moderna e agora vamos oferecer essa resposta. E essa resposta eu quero oferecer, nós queremos oferecer em alguns princípios, ok? Eu separei alguns princípios para responder ao ambiente pós-moderno. Bom, a pergunta é, qual a resposta ao ambiente moderno e pós-moderno? Bom, a desconstrução pós-moderna, ela vai além da academia. Algumas pessoas imaginavam que a desconstrução fosse algo que acontece só na academia. Como eu falei com vocês, quem pastoreia sabe o que eu estou falando. E quem faz parte do corpo de Cristo e quer viver como corpo de Cristo também sabe o que eu estou dizendo. A partir da constatação que a adoração pública em muitas igrejas do Brasil transformou no culto do eu, essa inquietação me levou a trazer o Kevin Van Hooser para uma defesa da exposição bíblica teodramática em contraposição à desconstrução pós-moderna. Porque o culto, na maioria, grande parte dos cultos, grande parte da teologia da adoração em solo brasileiro tem sido influenciado duramente por desconstruções. A ponto de pastores chegarem e dizerem o seguinte: nós não vamos aqui, adotar nenhum sistema teológico, vamos trabalhar mais a questão prática. Como se as questões teológicas não fossem importantes para o povo de Deus. E o culto na vida privada se torna uma extensão do culto público. De qual forma? As pessoas cultuam de forma relativista nos seus lares. As pessoas não acreditam que haja uma verdade na Bíblia. Elas não acreditam que a Bíblia fornece uma linha histórica que forme o pensamento cristão, que deva formar o pensamento cristão.
Então, a partir das percepções da igreja, especificamente da adoração pública, as pessoas constroem as suas convicções da pior forma possível. E é claro, às vezes a igreja tem uma cosmovisão bem definida e tem pessoas que também dão trabalho quando vão para os seus lares, porque elas não dão continuidade devidamente ao processo de entender a cosmovisão cristã. A aplicação da história da redenção no seu dia a dia. Então pode acontecer também. Uma igreja bem discipulada, ela corre menos risco, mas ela não está livre de vivenciar essas questões. Então, usaremos essa linguagem do culto terapêutico adotado por Philipp Rieff, né? E o Philipp Rieff, ele vai desenhar exatamente a seguinte situação. Há vários campos do conhecimento, eles têm buscado na psicanálise de Carl Jung a base de definição de suas ações práticas. Por exemplo, se você pegar muitos líderes e cristãos da atualidade, eles vão se denominar cristãos, mas eles não vão usar a categoria de cosmovisão cristã para o entendimento e a prática da sua fé. Assim como Carl Jung, que busca no cristianismo, que ele entendia que era um cristianismo falido, porque o pai dele, que era pastor, morreu no sofrimento, assim como Carl Jung ele nega a cosmovisão total do cristianismo, mas ele busca lá algumas coisas para fundamentar suas teorias psicanalíticas. Assim acontece em outras áreas do conhecimento. Então é necessário a gente entender que o contexto é esse. As pessoas vivem como um beija-flor. Elas conectam a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ao cristianismo, ao pensamento cristão. Elas conectam aquilo que elas querem conectar. Elas não aceitam o todo, aceitam somente em parte, né? Então, isso é fruto também da questão pós-moderna. E quando uma pessoa começa a aceitar somente em parte aquilo que ela acredita, ela começa a entrar no nível de desconstrução dia após dia, até chegar a um ponto dela negar a sua própria fé em Cristo Jesus. Então nós temos que tomar cuidado. Embora a gente acredite, e a gente deva acreditar na soberania de Deus para a salvação, a gente sabe que salvação não se perde. Muitas pessoas têm esfriado na fé, mesmo sendo eleitas do Senhor. Elas esfriam na fé e para retornarem, o custo é muito alto. O custo do próprio sofrimento em relação à sua impiedade e o custo dela voltar a viver como comunidade e viver em humildade junto com essa comunidade. Não é fácil, tá ok? Bom, como resposta ao drama atual, nós precisamos tratar da mediação do Filho de Deus. Jesus cumpre o triplo ofício de profeta, sacerdote e rei. E a partir daí a gente argumenta que a exposição bíblica teodramática é a melhor maneira de conectar os ouvintes a esse drama da redenção. De modo que, embora se vejam como participantes desse processo, eles entendam que o Deus da aliança, o Deus Trino, é o protagonista principal de suas histórias. Porque a desconstrução, ela começou de que jeito? Ela desagou em desconstrução de que jeito? A partir das várias leituras do leitor. Por exemplo, pessoas que desconstroem hoje tudo que vem, elas partiram, o ponto de partida delas foi o subjetivismo. É aquela coisa de você se ver no texto e não
conseguir buscar no texto algo para você, mas você querer reconstruir, ressignificar o texto a partir das suas impressões. Então, expor a Bíblia teodramaticamente é exatamente isso. É fazer com que o ouvinte entenda que ele tem que entrar na narrativa bíblica, como participante da narrativa bíblica, como alguém que faz parte desse drama, porque ele é povo de Deus, embora não tenha vivido naquela época, ele é povo de Deus, ele faz parte do povo de Deus, mas que ele participe desse drama de modo a entender quem é o protagonista desse drama. Está vendo que essa resposta da exposição bíblica teodramática ela é uma resposta biblicamente fundamentada? Porque você está pegando o ouvinte na pós-modernidade, levando ele para o mundo da Bíblia, fazendo com que ele participe do mundo bíblico, fazendo com que ele se identifique com as páginas da palavra de Deus, mas fazendo com que ele entenda que nesse drama existe um protagonista. Ele não está lá simplesmente para ser o protagonista, como as hermenêuticas pós-modernas propõem. Ele está lá para participar. Então, assim, a exposição bíblica teodramática não vai excluir o ouvinte dessa participação do drama. Não vai colocar ele como alguém que está à parte do drama. Vai incluí-lo no drama. Mas quais os critérios de inclusão nesse drama? Quem é o protagonista nesse drama? Eu participo desse drama, mas o protagonista não sou eu. Quer dizer, o Kevin Van Hoosen achou a sacada fenomenal que eu trouxe para a pregação expositiva teodramática, mostrando que, de fato, diante desse mundo de desconstrução, a estratégia não é tirar o ouvinte da narrativa. A estratégia é colocá-lo lá, colocar o ouvinte lá, mas fazer entendê-lo que, embora ele esteja lá, ele não é dono da sua própria história. Então, a exposição bíblica teodramática, como parte da adoração pública, é o meio eficaz de levar o ouvinte à identidade na centralidade de Cristo, para que Deus seja glorificado no culto e na vida. A exposição bíblica teodramática faz jus aos aspectos formadores da identidade cristã, na dinâmica litúrgica no Brasil, fazendo que a adoração seja firmada na metanarrativa. O que é metanarrativa? Uma visão unificada de vida, de mundo. Uma metanarrativa é uma argumentação centrada em algo que é superior às minhas narrativas. Então, quando a gente mostra para o cristão que existe uma metanarrativa, a gente está dizendo para ele o seguinte: as suas narrativas não podem ser desprezadas, a sua dor, o seu sofrimento, mas existe algo além das suas narrativas. A sua narrativa é de riqueza, a sua narrativa é de pobreza, a sua narrativa é racial, a sua narrativa é de discriminação. Então, a palavra de Deus não ignora as narrativas das pessoas, mas a palavra de Deus convida essas pessoas com as suas narrativas a participarem de uma metanarrativa, de uma narrativa maior, de um evangelho que é ultracultural, de um evangelho que está acima de povos, raças, culturas, etnias, e de toda briga de poder, de machismo, feminismo, e aí vai. Então, nessa dinâmica, a exposição bíblica teodramática e seus princípios subjacentes pode ser defendida mais do que um método homilético dentro de um processo litúrgico, mas como um meio possível e necessário para que as igrejas evangélicas vençam a tensão que há na adoração pública. Qual é a tensão que existe? Nós precisamos de uma identidade conforme uma metanarrativa redentiva. O mundo precisa ser o palco da glória de Deus. Nós precisamos fugir dessa identidade individualista, onde a narrativa pós-moderna do culto do eu prevalece. Então nós temos aí uma resposta à pós-modernidade. Defender a necessidade de uma exposição bíblica teodramática,
de modo dramático, usando os recursos da abordagem canônica linguística, abordando ao final um diálogo e monólogo da pregação cristã trinitariana na adoração pública, delimitando o quê? Na autoridade canônica. O João Calvino, ele contribui com esse processo, tá ok? Mas Kevin Van Hooser, ele vai explicar o João Calvino para os dias atuais, para o contexto da desconstrução atual. João Calvino, ele contará com o auxílio de Kevin Van Hooser, porque viveram em épocas diferentes, para nos ajudar a clarear o pensamento de Calvino para a pós-modernidade e para nos mostrar toda a dimensão que envolve a adoração cristã. Ou seja, a comunicação do Deus Trino é interativa, ele deseja santificar seu povo, mas de modo dramático, ou seja, levando o seu povo a entender a sua fala, envolvendo o seu povo, agindo e envolvendo o seu povo. E o seu povo respondendo a uma adoração de forma viva, de forma obediente. Então a gente está considerando aqui o resgate da teologia trinitária para o momento atual. A gente está levando em consideração o fator canônico e a adoração como a junção das ideias de Deus e a experiência de Deus na adoração, chegando à exposição bíblica teodramática. Bom, vamos lá, nas proposições. Que Deus nos ajude, não é isso? Vamos lá. 1. Uma exposição bíblica teodramática deve levar em consideração toda a herança evangélica. A questão trinitária terá como eixo uma teologia baseada no Evangelho. Uma boa notícia que fala e age, um ser pessoal, em vez de ser um objeto, com uma agência comunicativa ao invés de causalidade impessoal, que combina as melhores partes da herança evangélica, seja escolástica, intelecto, pietismo, coração, ativista à vontade, a fim de encarnar a sabedoria cristã e demonstrar o que significa conhecer e amar a Deus em expressões pessoais e comunitárias da vida. A boa notícia é que os seres humanos não foram excluídos da Divina Comédia, mas convidados a participar. Agora, essa participação, que leva em consideração toda a herança evangélica, ela faz críticas a essa história da herança evangélica e faz convergências necessárias para esse processo. Todos são convidados a participar dessa Divina Comédia. Quando a gente fala Divina Comédia, a gente não está usando dentro das nomenclaturas da comédia necessariamente, mas dentro da questão do teodrama. Os homens são convidados para essa dança, mas eles são convidados a dançar com o noivo. E não simplesmente dançarem consigo mesmos. Captaram? Qual é o problema pós-moderno? As pessoas querem dançar consigo mesmas. Elas se tornam o eixo delas mesmas. Eu vi esses dias no noticiário o casamento. A mulher casando com ela mesma. Não sei se vocês viram isso, a mulher casando com ela mesma. Quem era o noivo dela? Ela mesma. Que loucura isso, né? Vamos lá. Segundo lugar, uma exposição bíblica teodramática é uma pregação canônica e católica. Vou explicar isso. Assim como temos uma unidade na diversidade, no contexto do Novo Testamento, que nos livra do relativismo, subjetivismo ou até mesmo reducionismo, nós temos na diversidade confessional um argumento que não pode anular a possibilidade da exposição bíblica, pois ela parte da unidade da metanarrativa na história da redenção. Ser canônico e ser católico significa dizer que nós temos aí uma teologia canônica linguística que leva em consideração que a igreja ela é a unidade do povo de Deus como um todo, e essa unidade ela é compatível com uma certa diversidade. E claro, essa diversidade ela tem que ser compreendida à luz de certos princípios. Quais princípios? A gente precisa entender se essa igreja ela prega o evangelho,
a gente precisa compreender se essa igreja pratica disciplina bíblica, a gente precisa compreender se essa igreja administra corretamente os sacramentos. Não é uma unidade a qualquer custo, ok? Então, a igreja, ela vive nesse contexto e ela se enriquece nesse contexto. 3. Uma exposição bíblica teodramática é uma pregação autoritativa e interativa. Embora a teologia deva interagir com a linguagem do presente e questões contemporâneas, ela deve ser controlada pelos dados bíblicos. Então, eu tenho que expor o texto e conectar o texto ao ouvinte. O que está acontecendo com as novas hermenêuticas? Elas vão buscar no texto uma conexão que traga jus, que faça jus a ela mesma. Ela não vai buscar no texto uma conexão que traga do texto uma mudança para a realidade de vida dela. E uma exposição bíblica teodramática, ela vai interagir com as pessoas, mas ela vai ser autoridade. Ela vai ter uma questão autoritativa sobre a vida das pessoas. Tá ok? Deus não é insensível à dor, ao sofrimento. Não é. Só que Deus tem algo acima da dor e do sofrimento. Tá? Deus se fez carne e ele sabe exatamente o que é ser tentado, mas não é porque ele sabe o que é ser tentado que ele vai nos aceitar, que ele vai conviver conosco, com pessoas batizadas nas águas. Ele vai conviver conosco e como se a gente pudesse conviver com ele sem mudança, sem se identificar com ele. Ele se identificou conosco no seu batismo e no nosso batismo nós nos identificamos com ele. Então, deve haver uma mudança. Se você está pregando o evangelho, você precisa ter essa conectividade, mas tem que tomar cuidado para que as pessoas você tem que tomar cuidado para que as pessoas elas não enxerguem a Cristo como um Cristo inclusivo do amor e pronto, e acabou. Elas precisam enxergar que Cristo se identificou conosco no seu batismo e nós precisamos nos identificar com Ele. E o batismo é a forma pública que a gente está expressando essa identidade. Então o batismo é mais do que um ritual para a pessoa ficar tranquila em relação à aceitação de Deus sobre a vida dela. O batismo simboliza realmente uma identificação nas pisadas de Jesus Cristo, daquele que obedeceu ao Pai. Então você no batismo está dizendo, assim como Cristo obedeceu ao Pai e é digno de toda honra e toda glória, em Cristo, através da obediência de Cristo, eu estou dizendo aqui para todo mundo que a minha vida agora é de obediência ao Pai. Capite? Quarto lugar, uma exposição bíblica teodramática é uma pregação que desconfia dos próprios pressupostos, ou seja, a gente não está aqui tentando empurrar um fundamentalismo, como as pessoas sempre vão alegar, que a gente tem uma confissão, uma vida de confissão de fé cega. Não, a gente desconfia dos próprios pressupostos, mas nós trabalhamos uma narrativa, uma metanarrativa válida. O que acontece na atualidade é que as pessoas desconfiando de tudo, desconstruindo tudo. Tudo bem, a confissão de fé não está acima da Bíblia. Ela é verificável constantemente. Agora o problema todo é, na atualidade, que as pessoas elas fugiram da revelação, fugiram da confissão, fugiram da razão e estão fugindo atualmente de tudo aquilo que é critério objetivo. Estão fugindo delas mesmas, porque elas mesmas não sabem mais o que são. Tá vendo? Quinto lugar, uma exposição bíblica teodramática é uma pregação que contempla o monólogo e o diálogo divino. A interpretação tradicional ortodoxa, ela começa com a Bíblia e aplica o ensino na realidade contemporânea. Já a hermenêutica da ortopraxia começa com os problemas reais que as pessoas enfrentam, fazendo da relevância o único critério de interpretação. Se a pregação tradicional ela começa com a Bíblia,
em alguns momentos ela não teve tato para aplicar o texto na realidade atual. As hermenêuticas pós-modernas, que estão na categoria de hermenêuticas da ortopraxia, elas levam os problemas das pessoas ao texto sem considerar que o texto deve falar com essas pessoas. Então, o que acontece hoje é que as pessoas querem um diálogo sem fim. Um diálogo sem fim. A gente vê isso muito nos direitos humanos, né? As categorias dos direitos humanos na atualidade é um diálogo sem fim. Eles querem direito para tudo. Já tem em países da Europa direito do homem casar com um cachorro. Por quê? Porque esse mundo da desconstrução, eles querem diálogo sem fim. Não existe mais monólogo, não existe mais uma palavra que vem de alguém e que dite a verdade, dite algo que deva ser seguido para essas pessoas. E o Van Hooser nos ajuda na pregação a tratar de um Deus que falou e agiu. Essa teologia trinitariana tratada por ele nos ajuda a aplicar na pregação teodramática respostas devidas ao mundo da desconstrução. Nós estamos diante de um Deus que falou e agiu, que mostrou que a transcendência e a imanência andam juntas. Né? E nós estamos, então, diante de uma realidade onde Deus, o Deus que fala, o Deus que fala ao povo através da sua pregação, do seu evangelho pregado, ele fala, ele interage, mas a sua voz é uma voz que emana aquilo que nós, como ouvintes, precisamos obedecer. A interação que Deus, que nesse drama da redenção existe, não é uma interação à torto e qualquer direito. Não é um diálogo sem fim. Tá? A pregação não é um monólogo, mas um diálogo onde há uma figura do Deus que fala e o ouvinte que responde. A resposta do ouvinte é baseada em critérios comunicacionais, do Deus que se comunica, ou na arbitrariedade de quem ouve, entende e aplica o que quer. É igual quando você chega no final do culto. A pessoa chega assim, pastor, que mensagem maravilhosa. A mensagem disse A, só que a pessoa entendeu B. E para você desfazer do que a pessoa entendeu, é um custo. Porque muitas vezes ela até ouve uma narrativa da história da redenção aplicada devidamente ao dia a dia, mas ela está aplicando de acordo com aquilo que as narrativas da vida dela mandam ela fazer. A mente humana é um troço de doido. A pessoa está ali captando o que ela quer e aplicando da forma como ela quer. É por isso que o discipulado no pós-púlpito é importantíssimo para confirmar, para verificar se as pessoas realmente estão entendendo o Evangelho. Está entendendo aí a relação de pregação com o discipulado? Mas isso é outro assunto. Vai lá no meu canal Exposição Bíblica que eu vou explicar para vocês isso aí. A pregação pode e deve ser um diálogo do texto com o ouvinte, ricas em aplicações, ilustrações, mas bem definida acerca de quem estabelece as regras. Então, nesse diálogo, Deus deseja comunicar algo e usa pessoas que comunicam isso textualmente e de forma intencional. John Stott, ao falar sobre as reações necessárias à pregação contemporânea, ele destaca que precisamos nos lembrar do caráter dialógico da pregação. Isto é, um verdadeiro sermão não é um monólogo que parece ser. Por outro lado, não pode ser somente um diálogo. Em sexto lugar, uma exposição bíblica teodramática é uma pregação que não se limita a uma hermenêutica cultural, conforme o Lindbeck, da comunidade local. A hermenêutica cultural ela diz o seguinte, elas trabalham significados que vão sendo construídos numa comunidade local. E distancia-se do uso normativo que a palavra de Deus estabelece para eles.
e vão trabalhando mais uma questão cultural ao invés de normativa. Então, nós precisamos entender que a questão histórica para a igreja atual não tem valor objetivo, valendo apenas a individualidade que muitas vezes é validada por uma comunidade local. E a exposição bíblica teodramática, ela vai além de uma hermenêutica cultural. Mesmo que uma comunidade chancele diga que é cristã, mas ela tem uma hermenêutica puramente cultural, eu vou te dizer o que é uma hermenêutica puramente cultural. Uma comunidade que estabelece, por exemplo, o igualitarismo em relação a homens e mulheres no tocante ao ministério pastoral. A Bíblia, antes da criação, antes da queda, depois da queda, e no período neotestamentário, ela trabalha com a complementarismo, ou seja, pessoas com funções diferentes que no modelo de Cristo e a igreja servem internamente e externamente. E nem por isso elas são colocadas como superiores ou inferiores. Aí os pressupostos dos direitos humanos, depois de Thomas Hobbes, conforme diz Michel Villey, começa a dominar aquela comunidade e aquela comunidade começa a aceitar o igualitarismo no tocante a funções eclesiásticas. E qual o pressuposto que essa comunidade está usando? O pressuposto que nasce depois de Thomas Hobbes, que se deságua em direitos individuais e subjetivos, e esses direitos igualitários, no tocante à ordenação masculina e feminina, são adotados. E as pessoas dizem que a verdadeira igualdade é a igualdade de viver, homem e mulher viver as mesmas funções sempre. Isso é uma adoção de uma cosmovisão de direitos humanos no contexto de uma comunidade de fé. E qual é a nossa adoção? Nós adotamos a história redentiva bíblica. Nossa cosmovisão não é baseada nos pressupostos dos direitos humanos. Embora a gente saiba que é necessário que os direitos resguardem homens e mulheres, não só mulheres, não só homens. Embora a gente saiba das injustiças cometidas, atrocidades, feminicídio, muitas pessoas estão pegando questões igualitárias e aplicando na Bíblia como se isso fosse o critério verdadeiro de igualdade que Deus adotou. O critério de igualdade adotado pela palavra de Deus é, pela salvação em Cristo Jesus, homens e mulheres servindo a Deus em suas funções e glorificando ao Pai. Está vendo o que comunidades validam culturalmente? E a gente às vezes compra isso sem perceber, mas é porque isso é uma conversa profunda mesmo. 7º lugar, uma exposição bíblica teodramática é uma pregação que confronta a linguagem religiosa terapêutica. Que linguagem religiosa terapêutica é essa? Linguagem religiosa terapêutica é aquela que usa categorias cristãs, usa trejeitos cristãos, usa terminologias cristãs, mas não usa toda a extensão, profundidade, altura e profundidade da cosmovisão cristã. Então, essa questão da linguagem religiosa terapêutica, ela engana bastante, porque as pessoas às vezes vão usar a palavra Cristo, vão celebrar a ceia, vão falar que Jesus é o Salvador, vão falar que Jesus é o Senhor, mas eles vão usar isso de forma bem pincelada. Eles não vão usar isso em toda a extensão. E os ouvintes, eles dizem assim, na minha igreja tem Cristo, na minha igreja tem isso, na minha igreja tem aquilo. Mas muitas vezes algumas comunidades estão usando isso de forma bem pontual. São breves pinceladas acerca da fé. E como isso engana as pessoas. Então nós precisamos confrontar essa linguagem religiosa terapêutica que usa o cristianismo simplesmente para trabalhar pragmatismos religiosos, que busca no cristianismo
o sentimento de ser agradado através do culto de adoração, através da fé, e não o sentimento da adoração pública em si, que é de estar diante do Senhor por intermédio do Cristo verdadeiro e em espírito e em verdade, vivendo toda a dimensão do conhecimento objetivo, da dimensão experiencial, com o objetivo de se conformar à identidade de Cristo. Oitavo lugar, uma exposição bíblica teodramática é uma pregação que define quem é o Deus que se comunica com o ouvinte hoje. Quem é esse Deus? Então, Van Hooser vai aplicar o Paul Ricoeur, mas fechando nas ações divinas canônicas. Por quê? Porque a tarefa da teologia é determinar quem é esse Deus que se comunica. O Van Hooser vai além de Rudolf Bultmann, ao entender que as narrativas bíblicas de interação de Deus com a humanidade realmente aconteceram. Mas como aconteceram? Como é que Deus se interage com a comunidade? Como é que um pai se interage com um filho? Como é que um filho aborda um pai? Por exemplo, tenho 2 filhos que são flamenguistas. Pense na situação. Amanhã tem jogo do Flamengo e do São Paulo. A mãe já comprou o chinelo do Flamengo. Eu não tenho condições de comprar a camisa que ele quer que eu compre para amanhã. E como pai eu tenho que dizer para ele, meu filho, não tenho condições. Nesse jogo amanhã de Flamengo e São Paulo, eu não tenho. Não, pai, mas se eu comprar a camisa do Flamengo para mim e uma do São Paulo para o senhor. Eu falei, meu filho, não tenho condições. Nesse jogo, não. Mas na narrativa do filho que dialoga com o pai, sempre a dor do filho deve prevalecer até mesmo pela narrativa do pai. Isso é muito complicado. Nós precisamos estabelecer quem é pai, quem é filho, quem é Deus, quem é a criatura criada em imagem e semelhança dele e porventura salva pelos méritos de Jesus. Como é que funciona essa relação trinitária? 9. Uma exposição bíblica teodramática é uma pregação lastreada pela teologia bíblica, mas não é uma recitação apenas de teologia bíblica. Teologia bíblica é um grande recurso para a gente delinear a história da redenção para a Igreja do Senhor. Mas, embora a gente use ela e tenha que usar ela, com total apreço, nós consideramos que a pregação vai além do encontro histórico. Esse mergulho do povo de Deus na sua própria história passa principalmente pela teologia bíblica, pelo mergulho da história da redenção. Mas há uma participação dramática do povo nessa história. Uma dinâmica viva, onde a ação do Espírito Santo nos conduz a uma experiência, a uma dimensão doxológica experiencial. Sim? Então, nós vamos argumentar que a exposição bíblica teodramática não é uma exposição que leva as pessoas a simplesmente saberem da sua história. Não, elas vão mergulhar na sua história, mas elas vão mergulhar na sua história de modo vivo, de modo eficaz. Diante de um Deus que fala, age, dialoga, deixa claro suas intenções dos termos da aliança, tornando a adoração pública um encontro de monólogo e diálogo. Ela está diante de um Deus vivo. Ela está participando dessa adoração de modo efetivo. Ela não está recebendo somente informações. Então, nesse mundo pós-moderno da experiência, a gente precisa mostrar que a pregação bíblica teodramática, ela trabalha a experiência. Mas como ela trabalha a experiência? Fechada no cânon. O homem, ele tem um contato com o Senhor, do Deus que fala, age e dialoga, mas esse contato que o próprio Deus faz, ele faz dentro de um contexto da sua voz registrada nos testamentos. Isso evita que as pessoas caiam naqueles experiencialismos brabos, né? Do Deus que disse, Deus que fala, Deus que fez, Deus que isso, Deus que aquilo, mas sem nenhuma firmeza nas Escrituras Sagradas. Então você vê que a exposição bíblica teodramática, ela trabalha até esses aspectos da espiritualidade pós-moderna, que
que vive para sentir alguma coisa, mas o que se sente não tem nada a ver, muitas vezes, com o que a palavra diz. É mais um emocionalismo barato, né? 10. Uma exposição bíblica teodramática envolve ação comunicativa divina, que é orientada para uma comunhão divina-humana, que efetua a santificação numa participação cristodramática. A santificação do Senhor nas nossas vidas, ela é viva, é uma ação comunicativa de comunhão exata, né? Então, não é simplesmente uma recitação de fatos históricos, que deve existir numa pregação, porque a nossa fé é histórica, em contraposição à pós-modernidade, que é ahistórica. Mas essa história comunicada, ela é comunicada de forma dinâmica, de forma dramática. O próprio Deus está sendo glorificado diante de um filho que está sendo pregado e o Espírito Santo está envolvendo essas pessoas nessa participação cristodramática. 11. A exposição bíblica teodramática visa o norteamento da adoração pública de modo criativo, pois a história do povo de Deus deve ser contada e recontada no culto de modo vivo e renovado, através da ação do Espírito. A proclamação não é uma forma estática historicamente vista como um museu, mas uma história dinâmica que durará por toda a eternidade. E em 12º, nós temos mais 2 pontos. 12º lugar, a exposição bíblica teodramática é um diálogo e monólogo da compaixão. Embora a gente não trabalhe categorias da teologia da libertação, nem da teologia latino-americana, a gente tem algumas críticas em relação a isso, a dor e o sofrimento não podem ser ignorados. A gente não encara o culto como um culto terapêutico puramente terapêutico, por ser terapêutico. Porque esses cultos terapêuticos, eles buscam em categorias cristãs elementos para eliminar a dor ou fazer com que as pessoas somente busquem no culto público um apaziguamento da sua dor. A gente tem que entender a raiz do que significa adoração pública, adoração cristã. É ouvir a voz de Deus e responder positivamente à voz de Deus. Mas nesse processo, o sofrimento e a dor não é ignorada. Não é ignorada. Nós pregamos um evangelho que vai além da dor, que tem respostas para a dor e para o sofrimento. Mas também dizemos que a nossa fé, ela tem uma identidade que vai além de linguagens religiosas. Ela vai além de linguagens religiosas. A exposição bíblica teodramática, ela cria a moldura para que a adoração seja teológica, seja centrada em Deus, e não antropológica, centrada no eu. A adoração diz respeito ao que Deus faz e não a como sentimos em relação a isso. Então, todavia, sem a dimensão afetiva, a teologia se aproxima de um deserto e não da terra prometida que mana leite e mel. Então, a gente trabalha a dimensão afetiva, mas de modo que esses afetos sejam trabalhados nas intenções que são geradas no coração. A nossa vida começa a ser direcionada e redirecionada sempre para o autor e consumador da nossa fé. Ele não ignora a nossa dor, ele é um Deus de compaixão, mas ele nos envolve numa metanarrativa, num drama que supera tudo. Ele vai além do pão físico. Ele vai além do sofrimento, de tirar o sofrimento. Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. 13º lugar, a exposição bíblica teodramática é um diálogo e monólogo que evita os extremos da modernidade e a pós-modernidade das muitas narrativas. Então, os extremos encontrados entre as hermenêuticas da modernidade e pós-modernidade têm consequências terríveis para o púlpito atual. Então,
a atualidade subjetiva, por exemplo, extremada é uma oposição a um esboço racionalista, límpido e estruturado. Uma crítica baseada numa compreensão não evangélica da revelação bíblica, na qual um esboço estruturado não se encaixa nas partes da narrativa. Por outro lado, os que militam na área tradicional podem tornar-se insensíveis diante de uma realidade inerente da fé. Então a nossa fé contém objetivismo e subjetivismo. O desafio é trabalhar os dois campos, sempre limitado pela questão canônica linguística. Ou seja, nós temos dois extremos, o objetivismo moderno e o subjetivismo pós-moderno. A exposição bíblica teodramática ela vai evitar os extremos e vai mostrar que as ações subjetivas da nossa fé, elas têm uma explicação no objetivismo. É isso que nós temos que compreender sempre. Nós não podemos limitar a nossa fé ao campo objetivo e nem somente ao campo subjetivo. A exposição bíblica teodramática vai ajudar que a gente trabalhe isso de forma a delinear a nossa fé no cânon sagrado. Porque na própria narrativa do cânon sagrado, essas duas dimensões, elas existem, mas elas estão correlacionadas perfeitamente. Então, concluindo essa aula, eu quero te convidar, você viu aqui 13 pontos sobre a exposição bíblica teodramática aplicada ao contexto de desconstrução pós-moderna. Se você quiser ter acesso completo a esse contexto que eu tratei, na Academia do Expositor. Entre lá na academiadoexpositor.com.br, você pode assinar, fazer o seu clube de assinatura e ter acesso a todo o contexto dessa disciplina. Se você quiser ampliar mais ainda o leque, eu te convido para os cursos da FTRB, que nós temos as 5 disciplinas na área de pregação. Ou, se você quiser também, você pode afunilar mais um pouco e fazer o nosso mestrado livre, que trata também de pregação expositiva. Tá ok? Então, você tem aí esse tópico como início de uma investigação que pode se aprofundar.